E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã e nós vamos dar sequência às nossas aulas de inequações, sendo essa a nossa quarta aula, a aula de inequações simultâneas. Como você pode observar, nós já estamos na letra H. Então, se esse é o seu primeiro vídeo, eu aconselho você a estar pausando ele e voltando para ver os demais, tudo bem? Sendo assim, pessoal, esse tipo de inequações ela é um pouco diferente da produto e da quociente. O que diferencia ela é pelo fato dela possuir dois sinais que dividem os membros. Ou seja, eu tenho aqui dois sinais, o sinal de menor e sinal de menor, e temos então três membros. Então, como o próprio nome remete, nós temos duas inequações ao mesmo tempo, então são inequações simultâneas, tudo bem? Então, pessoal, a forma para nós estarmos resolvendo elas, o primeiro passo, é nós estarmos agora dividindo elas, encontrando a sua relação com cada membro. Então, pessoal, a divisão sempre é feita da seguinte forma. Você pega o primeiro membro com esse segundo aqui, e chama ele de primeira inequação. Esta é a nossa primeira inequação. E aqui, eu tenho a minha segunda inequação. Se você perceber, parece um pouco com a produto e com a quociente, né? Porque elas também têm essa classificação de primeira e segunda. Sendo assim, pessoal, o primeiro passo aqui é a gente estar dividindo cada inequação. Nós temos a primeira inequação com valor menos 2 menor que 3x menos 1. Né, peguei aqui o meu primeiro comparando com a do meio. Tudo bem? E a minha segunda inequação, ela me traz um resultado de o meio, que é 3x menos 1, né? O nosso termo do meio, menor que 4. Tudo bem? Separei até então, pessoal, as minhas duas inequações. Eu tenho um total que eu dividi em duas sentenças. Sendo assim, nós vamos agora, se você perceber, essa primeira inequação é como aquela da primeira aula. Ela é simples de resolver. Nós precisamos apenas isolar o x, tanto na primeira quanto na segunda. Aqui eu não preciso de quadro de sinais, eu não preciso estudar a função. Então, o primeiro passo aqui é eu estar encontrando o x. Sendo assim, isolando o x, eu tenho menos 3x menos 2. 3 veio para cá com carga negativa, menor que 1. Tudo bem? Menos 3x menor que menos 1 mais 2, passei o meu 2 com carga positiva, e eu tenho que menos 3x menor que 1. Resolvendo aqui, pessoal, como nós vimos, bastante atenção nessa parte, eu tenho a minha variável negativa. Isso não pode acontecer. Para mim resolver essa situação, eu multiplico por menos 1. E o detalhe que você não pode se esquecer, hipótese alguma, quando estiver elaborando exercícios como este, é que sempre que você multiplica por menos 1, esse sinal aqui ele vai inverter. Sendo assim, nós temos 3x, o sinal inverteu para cá, e o sinal que era mais com menos, menos 1. Ou seja, x é maior que menos 1/3. Tudo bem, então, pessoal? Essa aqui é a nossa solução. Ou seja, para essa primeira inequação, para que isso seja verdade, para que menos 2 seja menor que esta sentença, nós só podemos colocar no lugar de x valores maiores que menos 1/3. Lembrando que, como é só maior, o menos 1/3 não entra nessa história. Então, essa é a nossa primeira solução.
Agora, vamos fazer a segunda. Vem comigo, ó. Eu pego 3x, isolo ele aqui, eu passo 4, o menos vai para cá com mais. 3x menor que 5, x menor que 5 terços. Tranquilo, pessoal? Deu para perceber aqui? Então, a minha segunda resposta, ou quer dizer, a solução da minha segunda inequação me produziu x menor que 5 terços, ou seja, para que isso seja verdade, o meu x tem que assumir valores menores que 5 terços. Sendo assim, pessoal, como eu disse, aqui a gente não faz o quadro de sinais, mas tem um dispositivo bem parecido, que nós chamamos de quadro de interseção. Funciona assim, ó. Quadro de interseção. Nós vamos fazer, é bem parecido com o quadro de sinais, só que o meu resultado é dado por intervalos consecutivos. Ó, eu tenho aqui 3 retas, uma vai representar a minha primeira equação, outra a segunda, e como o próprio nome sugere, a terceira vai ser uma interseção das duas. Como assim, professor Neto? Como é que significa essa interseção? Vem comigo, vamos entender isso juntos. Eu tinha uma inequação simultânea. Eu dividi ela em 2 membros. Eu dividi ela em 2 inequações mais simples de se resolver. Aqui, o resultado total dessa inequação, ele é a junção desse com esse. Só que cada um dessas inequações possui as suas particularidades. Então, para me encontrar o que está em comum entre elas, eu preciso fazer interseção entre os intervalos. Perceba que aqui nós vamos fazer uma comparação de intervalos reais, coisa que a gente estudou há poucos dias atrás. Então, vem comigo, ó. A primeira inequação, ela me dá um x igual a menos 3, menos 1 sobre 3. Então, é aqui, ó. Detalhe, eu não tenho aqui um valor. Como não tenho igual, eu vou usar bolinha aberta ou fechada? Isso mesmo, bolinha aberta, ó. Primeiro passo, bolinha aberta. Menos 1 terço. O segundo passo aqui, pessoal, na minha segunda reta, bolinha aberta também, ó, em 5 terços. Então, como podemos perceber, ó, sempre colocar na ordem cronológica, tudo bem? Eu vou fazer aqui aquele tracejado para a gente perceber melhor. Ó, sendo assim, pessoal, eu tenho que, aqui, vou representar meu terço aberto, e aqui, meus 5 terços, ambos abertos. Vamos entender, então, qual o intervalo que é representado em cada inequação. A minha primeira, o x ele tem que ser maior que 1 sobre 3, menos. Então, se é maior, todos esses x aqui, ó, fazem parte da minha solução, da primeira inequação. Então, seria representado graficamente dessa forma. Já a minha segunda inequação, ela traria os resultados todo x menor que 5 terços, ou seja, tudo que está para trás de 5 terços. Então, seria isso aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, seria a solução da minha segunda inequação. Agora, eu devo fazer a interseção entre elas para me encontrar o que está em comum entre elas, que é a resposta da minha inequação simultânea. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu tenho 2 intervalos reais e faço a interseção deles. Então, a interseção é o que está em comum. Esse 1 terço menos 1 terço, ele está na solução 1? Não. Ele é apenas um limite, a bolinha dele está aberta, ele não faz parte.
Então, ó, como ele não faz parte, o princípio dele começa aqui, ó. E tudo isso aqui, ó, está nos 2 até o 5/3. Só que como o 5/3 não faz parte do 2, ele não está em comum. Então, o nosso intervalo que buscamos é este aqui, ó. Nada daqui para trás está em comum e nada daqui para frente está em comum nas duas sentenças. Sendo assim, a nossa solução vai ficar da seguinte forma, ó. A minha solução, ela pode ser representada. Solução possui colchete aberto. Colchete aberto vem do bolinha aberta, né? Intervalo é aberto. Em menos 1/3, 5/3 com intervalo aberto. Tudo bem? Então, ó, ambos os intervalos são abertos, porque as bolinhas estão abertas, e a solução é dada da seguinte forma. Podemos representar também da forma algébrica. A forma algébrica nos remete ao seguinte, ó. Solução, abro uma chave aqui, ó. X pertence a reais, tal que menos 1/3 é menor, ó. Sinal de menor aqui, pessoal, sem a igualdade, porque intervalo aberto, que x menor que 5/3. Tudo bem? Tranquilo até então? Essa seria a solução da nossa inequação de letra H. Detalhe, pessoal. Devido às particularidades dessa inequação simultânea, é possível fazer ela de uma forma mais fácil, com o segundo método. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que você não explicou do jeito mais fácil primeiro? Muito simples. Esse primeiro método, vou até escrever aqui, ó, primeiro método. Esse primeiro método, com ele você pode resolver qualquer inequação simultânea, qualquer que seja. Já o seu segundo método aqui, ele só resolve algumas inequações simultâneas, que é o caso desta. Sempre que numa inequação simultânea o x se concentrar sempre no meio, ó, para você ver, não temos x nessa extremidade nem nessa extremidade. Então, sempre que o x estiver sempre no meio, você pode resolver pelo segundo método. Vou te explicar como que você faz. Aqui, pessoal, você vai como se fosse dois sinais de igualdade ou duas sentenças. Você vai isolar o seu x no meio e tudo você vai jogar para os dois lados. Ou seja, eu vou isolar o meu 3x, esse menos 1 eu vou jogar ele por ambos os membros, fazer chuveirinho dele aqui e aqui, e vou deixar o meu 3x sozinho. Então, ó, menos 2, menos 1, ele vem com carga negativa, positiva. A mesma coisa acontece aqui, ó, 4 mais 1. Ou seja, eu peguei o meu 1 e joguei para os dois lados. Resolvendo, eu tenho que menos 1 maior que 3x, menor, né, pessoal? Perdão aí, menor que 5. Agora, do mesmo jeito que eu fiz com 1, eu vou fazer com 3. Como ele está multiplicando, eu vou jogar ele para ambas as partes, dividindo. Ó, aqui eu vou ter 1/3, x, 5/3. Ou seja, minha solução ela é aberta em 1/3, menos 1/3, e aberta também em 5/3. Quer dizer, esse intervalo aqui, todos os números que se encontram dentro desse intervalo satisfazem a minha inequação simultânea. Também podemos representar da forma algébrica, que nos diz que x pertence a reais, tal que menos 1/3 menor que x, menor que 5/3. Se você observar, a nossa solução aqui, ó, ela chegou no mesmo resultado que aqui. É claro e evidente que o método aqui é mais fácil ou menos trabalhoso para você encontrar a sua solução.
Só que, como eu disse, esse segundo método ele só pode ser usado quando o seu x não está nas extremidades. É importante você entender e resolver esse exercício dessa forma também, porque caso você se depare com uma questão do Enem ou de vestibular que não tenha o x nas extremidades, você pode resolver de forma mais fácil e ganhar tempo assim nas demais questões. Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos resolver mais um exercício de inequações simultâneas para vocês ficarem craques aí na resolução desse tipo. Pessoal, aqui nós temos uma outra, ela já tem algumas características diferentes um pouco da primeira, porque nós já temos o x nas extremidades, ou seja, não é possível resolver pelo segundo método. Você vai ter que fazer aquele quadro de interseção, trabalhar com cada inequação, como fizemos no primeiro método. Se você quiser tentar fazer isso, te aconselho que você pause o vídeo e tente fazer, e depois ver se sua resposta está certa com a minha. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, eu vou começar a resolver aqui. Como primeiro exercício, eu vou dividir a minha inequação simultânea em dois membros, em duas inequações menores e de mais simples resolução. Então, eu tenho aqui a minha 1 e tenho aqui a minha 2. Tudo bem? Aqui a minha inequação 1, ela me traz um valor de 2x menos 5 menor igual a x. E minha inequação 2 me traz x menor igual a 9 menos 2x. Tudo bem, pessoal? Eu separei agora as minhas inequações. Como são inequações simples, eu vou resolver apenas buscando o isolamento do x. Sendo assim, isolando o x, eu tenho 2x menos x menos 5 menor ou igual a 0, né? Joguei o x para cá com carga negativa. Resolvendo aqui, eu tenho x e vou jogar o meu 5 para lá com carga positiva. Ou seja, para satisfazer a minha primeira inequação, eu aceito todos os valores menores ou iguais a 5. Então, essa é a minha primeira solução. Tenho também, pessoal, a segunda solução. Para a segunda inequação, é x mais 2x menor ou igual a 9. Né? O 2 aí com carga positiva. 3x menor ou igual a 9, x menor ou igual a 3. Então, essa solução, ela me remete à minha segunda função. Agora, como visto no exercício passado, eu vou juntar as duas. Juntando as duas para mim conseguir encontrar uma interseção entre elas, que é a minha solução da minha inequação simultânea. Sendo assim, vamos fazer aqui o quadro de interseção. No quadro de interseção, nós vamos ter 3 linhas, uma para cada situação do exercício, sendo a terceira mais importante, que é a que vai nos dar a resposta. Então, ó, nós temos aqui 5. Como 5 é maior que 3, eu já vou colocar mais aqui na ponta. Intervalo fechado, ó. 5. E aqui o 2, ó, a segunda solução, 3. Intervalo também fechado. O primeiro exemplo, a primeira me fala o seguinte: nós aceitamos todo x menor ou igual a 5. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é solução para a primeira inequação. A segunda nos diz o seguinte, ó, nós aceitamos todo x menor que 3 e o próprio 3. Então, ó, temos aqui que tudo isso aqui faz parte também da minha segunda solução. Fazendo a interseção, ou seja, o que tem em comum entre esses elementos,
eu percebo o seguinte, o que tem em comum, basicamente, é tudo que está aqui para trás. Tudo aqui para frente tem nada em comum, ou seja, a solução seria essa aqui, ó. Então, fazendo de forma... A solução ele parte do menos infinito, lembrando que o menos infinito é algo imensurável, como não tem como medir, a gente coloca colchete aberto, sempre, tá, pessoal? Não confundam isso. E vai do menos infinito, quer dizer, do meu menor número negativo aqui, e vai até 3. Detalhe que como o 3 aqui é bolinha fechada, ó, intervalo fechado. Tudo bem? E a solução também, pessoal, pode ser descrita da seguinte forma. X pertence a reais, tal que x seja menor ou igual a 3. Pois bem, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula de inequações simultâneas. Espero que tenha ajudado. Se vocês surgiu alguma dúvida no decorrer da aula, na resolução da lista de exercícios que eu deixei logo abaixo deste vídeo, por favor, comentem, mandem mensagem. Eu estou à disposição aqui para estar tirando todas as dúvidas. Creio que teórica vai ser a nossa última aula sobre inequações, nossa última aula teórica. Se fizer necessário, eu resolvo mais alguns exercícios aqui e estou à disposição. Tá bem, galera? Então, um grande abraço e até mais.